Hoje nós vamos fazer uma breve reflexão sobre reverência. Aqueles que, assim como eu, advêm de igrejas tradicionais, tendem a ter um conceito de reverência um pouco enviesado, vamos dizer assim, para não dizer outra coisa. A gente foi acostumado a confundir a reverência com um peso de tradicionalismo um pouco excessivo. Então, por exemplo, na igreja a qual eu me converti, me batizei, fui doutrinado e estive até boa parte do tempo da minha vida, era uma igreja bastante tradicional, aonde o culto, o rito todo, né, era bastante solene. E nada contra isso. Acho que hoje, olhando em perspectiva, existe muito aprendizado também nesse tipo de culto. Então, era um culto onde havia um prelúdio, né, antes do culto, alguém tocando um órgão, um piano, e era esperado que houvesse silêncio nesse momento para que as pessoas pudessem orar, se ajoelhar diante do Senhor e etc. Em dado momento tinha uma espécie de um sino, não era bem um sino, não sei o nome daquilo, Celeste me ajuda, aquele negócio que fica badalando do lado assim, que é como se fosse umas hastes, tem um nome, esqueci. Não tinha não? Umas hastes, não sei se o Juninho me ajuda com essa. Umas hastes, uma maior que a outra, assim, e aquilo toca, faz um som de um sino, mas não é um sino. Bom, aquilo tocava, e aquilo significava a hora de começar o culto. Naquele momento, então, entravam os pastores, os oficiais da igreja, eles entravam e tomavam assento nas cadeiras, e ali era silêncio total, e naquele momento ninguém entrava na igreja. E durante todo o culto, né, acontecia, os hinos eram cantados, a palavra era lida, e havia uma atenção especial sobre o momento das pessoas que chegarem atrasadas, né? Ou seja, a pessoa podia chegar atrasada normal, mas ela não entraria na igreja caso tinha lá os porteiros, né? Como estão nossos irmãos hoje, Antônio e Marcos Paulo. Se houvesse alguém que chegasse em um momento da leitura da palavra, um momento de oração, um momento desse tipo, aquela pessoa aguardava até que houvesse um momento de transição, ou seja, acabou de orar, então vai ter uma outra coisa, então agora pode entrar. Então, havia todo um cuidado com esse tipo de reverência, né, ou chamada reverência. É claro que a reverência inclui, sim, o respeito pela casa de Deus, pelo povo de Deus, pela solenidade de um encontro com Deus na casa de Deus com os irmãos. É claro que, ao entrarmos em um culto de qualquer rito, seja ele em uma igreja tradicional ou uma igreja contemporânea, como a nossa, uma igreja, digamos assim, mais contextualizada, uma igreja um pouco mais informal, mesmo sendo uma igreja informal, devemos ter uma disposição a nos concentrar naquilo que está acontecendo, a ouvir a palavra de Deus. Temos que manter uma certa discrição para não atrapalhar um ao outro, não atrapalhar os irmãos. Esse é o princípio, né, da reverência, como eu aprendi. Todos esses ritos, esses momentos de não poder fazer alguma coisa, o princípio é esse, é não atrapalhar quem já estava lá dentro, querendo ouvir a palavra de Deus, ler a palavra, cantar um hino. Então envolve sim a discrição, envolve evitar chegar atrasado e, se chegar, manter-se em silêncio, sem incomodar os irmãos, sem fazer aquela entrada triunfal, né, que acaba desconcentrando. Envolve também, falando um pouco sobre louvor, considerar que o louvor é parte do culto e não um introito que, não começou ainda a palavra, então tá tranquilo, né? O culto é 10h30, o louvor vai até às 11, então 11 horas chegar, tá tranquilo. Não, considerar que o louvor é parte do culto, sim, mas tudo isso reportado à frente. Tudo isso é muito importante. Inclui também, né, assim, o manejo do celular, né, na hora do culto, também é importante, né? Ficar em modo avião. Tudo isso é importante, gente. Desculpa, eu não podia perder essa. Você sabe que deixou a bola quicando, já era, né? Tudo isso é importante, mas isso não é o princípio de tudo, não é o começo. Isso são consequências. Essa é a minha proposição dessa reflexão essa manhã. Eclesiastes, capítulo 5, verso 1 e 2, diz o seguinte: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, porque chegar-se para ouvir
é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra. Assim, sejam poucas as tuas palavras. Daí que vem aquela canção que cantamos de vez em quando, farei poucas minhas palavras. Ou seja, tudo isso que falamos é muito importante. Tudo isso tem a ver com abrir mão dos seus direitos. Ou seja, eu tenho o direito de chegar atrasado, fazer a entrada triunfal, ser espalhafatoso, de ficar no WhatsApp na hora do culto. Eu tenho o direito de fazer tudo isso, mas eu abro mão de fazer essas coisas por respeito, por reverência à casa de Deus, aos meus irmãos, para não atrapalhar o momento de encontro com Deus no culto. Só que tem algo que é anterior a isso tudo, que é o que lemos em Hebreus 12, 28, 29, que, curiosamente, é a única vez na Bíblia que aparece a palavra reverência. A palavra reverência na Bíblia não aparece em nenhum outro lugar. Embora apareça o seu conceito, a palavra em si, somente aparece nesse texto que diz, vamos lendo de novo, Hebreus 12, 28, por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Então, a reverência está ligada ao temor do Senhor, ao ato de nos aproximarmos dele com humildade, com submissão. Significa ter um grande respeito por Deus, pela sua palavra e pelo povo de Deus, pelos nossos irmãos. Ou seja, porque Deus é santo, justo e perfeito, então ele merece o nosso respeito e a nossa dedicação, o que inclui também, mas não só, o momento de culto público em comunidade. A reverência também, então, vai permear toda a nossa semana, ao estarmos desejosos de ter um tempo com Deus, de gastar tempo em oração, de buscar a palavra de Deus e de nos envolvermos com as coisas do Senhor. Então, pegando 3 pontos desse texto. Um reino que não pode ser abalado. Em contraste com a instabilidade do mundo que a gente vive, o reino ao qual nós pertencemos, ele não pode ser abalado. Então, nós só podemos ter um coração reverente diante do Senhor se nós compreendermos essa verdade. Um teólogo chamado Griffin Thomas, ele observa que essa gramática antiga seria melhor traduzida como estamos constantemente e perpetuamente recebendo um reino inabalável. Ou seja, nós já recebemos a salvação do Senhor, nós aceitamos o Senhor em nosso coração, nós pertencemos a esse reino, nós vemos os princípios do reino de Deus operando no mundo, em nós, através de nós e em nossos irmãos. Então, essa compreensão é fundamental para que possamos ter uma reverência agradável diante do Senhor e não apenas uma série de normas e critérios que devem ser cumpridos para a vida em comunidade. Não, não é assim a reverência na palavra de Deus. A reverência na palavra de Deus advém de uma pressuposição de que eu pertenço a esse reino, eu sei o reino a qual eu pertenço. Charles Spurgeon disse: glória a Deus, nosso reino não pode ser movido, nem mesmo a dinamite pode tocar nosso domínio. Nenhum poder do mundo, do inferno, abala o reino que Deus deu aos santos. Com Jesus como nosso rei, não tememos nenhuma revolução nem anarquia, pois o Senhor estabeleceu esse reino sobre uma rocha e não pode ser movido nem removido. Então, esse é o primeiro ponto, a compreensão do reino ao qual pertencemos e de quem é o nosso rei. O segundo ponto que ele fala no versículo é retenhamos a graça. Retenhamos a graça, nos apropriarmos da graça de Deus. A graça, o favor imerecido pelo qual nós fomos salvos. Então, pertencemos a um reino inabalável, e esse reino nós fomos alcançados pela graça do Senhor. Eu estou lendo um livro de um teólogo alemão chamado Dietrich Bonhoeffer. Não sei se alguém conhece. O Juninho certamente conhece. Um rapaz, ele morreu executado pelo regime do Hitler com 39 anos de idade, mas deixou uma literatura escrita teológica bem densa e bem interessante. E ele falando sobre graça, ele questionava muito a questão da graça barata. Ele questionava muito o fato de alguns irmãos já naquela época, que dirá hoje, se utilizarem da graça
para viver uma vida de pecado. Então, tem a graça, então está valendo tudo. E ele disse o seguinte em parte do livro: graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento. É o batismo sem a disciplina da congregação. É ceia do Senhor sem confissão de pecados. É absolvição sem confissão. Graça barata é graça sem discipulado. Graça sem cruz. Graça sem Jesus Cristo. Graça sem Jesus Cristo vivo e encarnado. Não é dessa graça que a palavra de Deus fala. Não é da graça barata. É a graça real, a maravilhosa graça de Cristo que nos alcançou. Que Cristo morreu pelos nossos pecados e esse amor nos alcançou. E ao nós sabermos que pertencemos a um reino, nós nos apropriamos dessa graça. E a sequência do versículo diz: e nós servimos a Deus de maneira agradável ou de maneira aceitável, como diz na outra versão. Eu fui pesquisar o que é servir a Deus de maneira agradável e aceitável. E no site do pastor David Guzik, ele dá algumas dicas sobre o que poderia ser um serviço agradável, um serviço aceitável a Deus. O serviço aceitável e agradável a Deus começa com a compreensão do reino de Deus, ou seja, onde eu estou me encaixando nesse serviço. Ele é oferecido pela graça de Deus presente em nós. É um serviço marcado pela piedade, ou seja, eu sirvo a Deus, mas não é só no domingo que eu chego e sirvo a Deus. Eu tenho uma vida constante com Deus, de oração, de disciplinas, de piedade, e o culto é mais uma extensão, uma continuidade daquilo. E o serviço agradável e aceitável a Deus, ele é marcado por um profundo senso de santidade divina, da santidade divina, ou seja, Deus é santo e eu pertenço a um reino, então eu sirvo a esse Deus. Então, refletindo aqui, junto com vocês, meus irmãos, eu proponho que a reverência a Deus é fruto do amor e não do medo. Que esse respeito pelo poder de Deus, esse temor ao Senhor, ele não é você estabelecer alguns padrões e critérios para que você tenha uma vida de piedade. Ela é o contrário. É você ter uma vida de piedade, ter uma vida devocional com o Senhor, para que isso se reflita também na vida em comunidade. Então, nós compreendemos o reino no qual nós fazemos parte, nos apropriamos e vivemos a graça de Deus, servimos a Deus de maneira agradável e aceitável. E voltando a um pouco do que eu falei no início, aqueles exemplos, talvez até um pouco engraçados para alguns, né? Essas questões de reverência no culto, de todos os exemplos que foram dados, da discrição, do silêncio e etc., eles vêm de uma compreensão anterior de tudo isso que a gente mencionou. Então, é isso que eu queria passar para os irmãos essa manhã. A reverência a Deus, esse temor do Senhor, não é apenas no templo, é na nossa vida. O desejo de estarmos próximos de Deus, respeito pelas coisas do Senhor, a piedade. E, se for assim, a nossa vida em comunidade ela vai ser apenas uma continuidade coletiva, digamos assim, daquilo que nós individualmente já vivemos. Cada um no nosso íntimo, cada um no seu secreto, na sua vida com Deus. Amém? Senhor Deus, eu te agradeço por essa palavra, essa manhã. Pai, peço que o Senhor me ajude a viver essa vida piedosa dia após dia e não apenas nos fins de semana, buscando te servir agradavelmente e de maneira aceitável, Senhor. Peço que o Senhor abençoe também os meus irmãos e que todos nós possamos, Senhor, na nossa vida em comunidade, trazermos para a Tua casa a cada domingo, a cada sábado, a cada dia que nos reunamos, Pai, trazermos conosco essa intimidade com o Senhor, essa reverência, esse respeito pelas coisas do Teu reino, Senhor, essa compreensão do Teu reino, a compreensão da Tua graça, a compreensão do Teu serviço, do serviço a Deus que devemos prestar. E que por essas compreensões
nós possamos, como consequência, Senhor, exalar esse respeito à nossa vida em comunidade, nesse templo, onde quer que nos reunamos, Senhor.